Boa noite, meus amores, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Cápsulas do Despertar como um presente. É um tema incrível hoje que a gente vai trabalhar, que é a noite escura da alma. Que algumas pessoas que estão aqui nessa noite devem estar passando por ela, inclusive. Então a gente vai falar sobre isso. Vamos falar da linguagem, do poder da linguagem quântica. O que isso interfere na nossa vida, o que isso tem a ver com a mudança da nossa história, da nossa realidade. Então vai ser uma noite muito especial. Durante esses dias aí, de últimos dias de janeiro e fevereiro também, como fevereiro é o mês do meu aniversário, eu tô dando um monte de presentes. Então, você que está chegando agora, fica aí até o final, porque até o final vocês vão ter presentes aí, oportunidades durante essa noite fantástica. Antes de tudo, eu quero parabenizá-los por estar aqui. Porque vocês poderiam estar em qualquer lugar, assistindo qualquer besteira. Vocês poderiam estar rolando o feed do Instagram, fazendo comparações com a vida de vocês, com a vida dos outros, e, no entanto, vocês estão aqui investindo o que vocês têm de mais precioso, que é o tempo de vocês com conhecimento. E conhecimento é o quê? Luz. Luz é o quê? Conhecimento. Essa luz que está me iluminando aqui, ela é carregada de informação. Imagina a luz que vem do Sol central, imagina a luz que vem do nosso Sol, imagina a luz que emana de dentro de nós. Então é muito importante que você entenda isso. E outra coisa, vocês não foram trazidos aqui à toa. Existe um propósito nessa noite sobre a vida de vocês. E eu tenho certeza que ninguém que aqui está vai sair a mesma pessoa depois de assistir essa aula. Explicando o que é o Cápsulas do Despertar. O Cápsula do Despertar, ele iniciou em maio de 2023. Todas as aulas já estão gravadas na plataforma da Hotmart. Jesus pede para mim, abre a aula. E eu abro a aula e sempre faço um convite para quem se sentir tocado com esse projeto. Nós estudamos princípios milenares, nós escolhemos 12 princípios para trabalhar. Estudamos já os 12, já finalizou. Princípios dados pelo Cristo. Então, é um trabalho totalmente direcionado pelo Mestre Jesus. Trabalhamos a física quântica. O livro que escolhemos para trabalhar no Cápsulas do Despertar é o livro Matriz Divina, do físico Greg Braden. Um livro super fácil de entender. E o PDF eu vou disponibilizar, de novo, vou repetir para vocês, no grupo de WhatsApp que está aqui no chat. Então, no grupo, falando isso, eu estou ao vivo também no YouTube, vou colocar para o pessoal lá, senão eles vão ficar sem o link do WhatsApp. Bem lembrado. O que acontece? Nós estudamos também programação neurolinguística, a linguagem de programação do nosso cérebro. Nós estudamos isso também. Nós estudamos a psicologia positiva. Nós estudamos aqui para contribuir com o nosso despertar da consciência todas as terças-feiras. Com que objetivo, Paula? Nos 3 últimos meses, maio, abril e março, nós começamos a mergulhar, e eu já comecei esse mergulho, num projeto. Então, você que tem um projeto e que você não sabe por onde começar, ou você quer fazer a diferença nesse planeta, você não quer só passar por ele, você quer deixar um legado, você quer fazer algo de diferente, você quer causar um impacto na tua geração, temos aprendido e mergulhado em técnicas para, no final de maio, sair daqui com um projeto pronto. Que projeto? O que você quiser. Pode ser um livro, pode ser um canal no YouTube também, pode ser qualquer coisa que você desejar fazer. Você vai aprender, e o pessoal que já está nesse curso, barra mentoria, por quê? Porque a gente tem uma troca. No final, eu vou abrir para perguntas, tá? A gente tem uma troca onde nós iremos nos unir, e já estamos unidos aqui com os nossos alunos, para quê? Para troca de ideias. Existe um grupo no Telegram exclusivo para os alunos do Cápsulas. Por que cápsulas? Porque a cada terça-feira a gente toma uma cápsula ou entra dentro de uma cápsula que nos transforma, que expande e que nos desperta. Então, Cápsulas do Despertar, ele tem a cada aula, a cada encontro, esse poder transformacional de dentro para fora. E na aula de hoje, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou contar sobre o reflexo da noite escura da alma e a linguística quântica, que altera a nossa realidade. Sim, nós podemos alterar a realidade que vivemos a partir daquilo que sai pela nossa boca. Olha que loucura. E vocês vão entender como. Então fica aí até o final.
Aqui para vocês verem o que a gente estudou de princípios, tá? Nós estudamos o princípio da fé, princípios que entendemos ser fundamentais para a cocriação da realidade, fundamentais para você ter uma vida digna, de excelência aqui nesse planeta. Uma vida extraordinária, não uma vida ordinária, mas uma vida fora do comum. Então, nós estudamos a fé, tudo aplicado na nossa vida. Perdão, honra, sabedoria, relacionamentos, verdade, servir, prosperidade, disciplina, inteligência, exclusividade e amor. Então, isso já está gravado na plataforma e você pode estudar com a gente cada um destes princípios e como aplicá-los na sua vida. Então, vamos falar hoje sobre o que é essa noite escura da alma. Está no livro Matriz Divina, repetindo, estará disponível esse livro em PDF para você no grupo, ou entra no grupo aqui no chat, tanto no chat do YouTube quanto no chat aqui do Zoom, para quem está assistindo pelo Zoom. O que acontece, gente? Todo ser humano, ele é programado para passar por essa noite escura da alma. Existe uma programação encarnatória, onde em dado momento da sua vida, você vai passar por esse processo. E no livro, o Greg conta a história de um alto executivo que trabalhou com ele, amigo dele, que tinha uma vida perfeita, que tinha uma vida onde ele estava no ápice da carreira dele, prosperando muito, realizando seu sonho, seu propósito, casado, uma família linda, 2 filhas, tudo lindo, maravilhoso na vida dele. Mas ele começou a notar que ele ficava mais tempo na empresa, se dedicando ao trabalho, à carreira dele, que estava no ápice, com os colegas de trabalho, do que com a própria família. Porque ele chegava em casa, a mulher e as filhas já estavam dormindo, e quando ele saía de manhã, ele saía tão cedinho que elas também estavam ainda dormindo. Até chegar um momento que ele começou a ficar meio que um estranho dentro da própria casa dele. Talvez algumas pessoas que vão assistir essa aula até se identifiquem com isso. Porque quem trabalha no mercado de trabalho corporativo, isso é muito comum. Porque aí você sai da empresa, vai jantar todo mundo junto, é happy hour, é confraternização, é não sei o quê. E ele começou a notar que ele estava se afastando e que ele era um estranho dentro da própria casa dele. E claro, no meio dessa história, no meio dessa situação toda, ele acabou fazendo uma amizade com uma moça belíssima que trabalhava com ele no mesmo time, na mesma equipe que ele. E eles viajaram os Estados Unidos praticamente todo juntos num projeto que eles tinham em comum. O que ele começou a notar? Que ele conhecia mais sobre aquela mulher do que a própria esposa dele. E aí, o que aconteceu? Obviamente, você já deve imaginar o fim da história, até porque quem já leu o livro já sabe. Ele pediu separação da esposa e foi viver essa história louca de amor e paixão. Só que, assim que ele saiu de casa, essa colega de trabalho, atual namorada dele, ela foi transferida para uma outra cidade. E ele, por ser um cargo muito poderoso dentro da empresa, ele pediu transferência também, como tipo uma troca de favores para os executivos dessa outra unidade recebê-lo lá também. Só que ele meio que perdia o posto dele lá nesse local. Ele não ia ter as mesmas regalias, nem o mesmo poder que ele tinha, ou seja, ele ia meio que decair naquele sucesso profissional todo que ele teve, só para ficar perto da mulher que ele estava apaixonado e cego. Mudou-se de cidade com ela. E passaram algumas semanas, a Bela, querida, falou para ele: não é isso que eu quero para minha vida, não tô gostando desse tipo de relacionamento, e deu um pé na bunda dele. O que aconteceu? Ele ficou em pânico. Poxa, depois de tudo que eu fiz por ela, larguei minha família, meu casamento de não sei quantos anos, minhas filhas, para ficar com ela e tudo mais, e agora ela não quer ficar comigo. O que começou a acontecer? Ele começou a produzir muito abaixo da média dentro da empresa e, consequentemente, ele foi demitido. O que aconteceu? Ele ficou em verdadeiro desespero. E aí inicia-se a noite escura da alma desse amigo do Greg. E ele vai desenrolando e mostrando pra gente por que nós nos colocamos em situações dessas na nossa vida. É um livro incrível, gente, super fácil de vocês entenderem. Sempre ele conta alguma história de coisas que ele viveu. Ele usa storytelling, que a gente chama, para poder explicar as coisas. Então, entendendo a noite escura da alma,
Você criou para si mesmo uma situação que ultrapassa seu emprego e sua família. Ele falando para esse amigo. Despertou uma força interior que pode vir a ser sua mais poderosa aliada. Quando você passa por uma experiência dessas, você ganha uma confiança nova inquebrável. Penetra em um intervalo de tempo que os antigos chamavam de noite escura da alma. Gente, ninguém que passa por isso, por essa noite escura. Ele deu o exemplo desse amigo, mas podem ser N situações e histórias diferentes. Mas é aquela sensação de que você está no fundo do poço, que você perdeu tudo, que você não tem mais nada. Todos os humanos, em algum momento, passam por essa noite escura da alma. O propósito dessa noite escura da alma é nos fazer passar pela cura de grandes medos. Uma coisa realmente curiosa a respeito dessa noite escura é que, como os medos mudam conforme cada pessoa. Existem pessoas que têm pavor de ficarem sozinhas, enquanto que outras amam estar sozinhas. Existem pessoas que têm o sonho de ter família. Existem pessoas que têm sonhos de viajar o mundo. Então, os medos, eles vão variar de pessoa para pessoa. E ainda que possamos passar por muitas noites escuras ao longo da vida, a primeira, geralmente, ela é a mais sofrida. Porque você parece que não vai acabar. Parece que não tem fim. Mas quando você passa por uma, duas, três, você vê que tem fim. Que é apenas um lugar de passagem, não é um lugar de morada. E frequentemente é também a mais poderosa agente de mudança. Ninguém passa por uma noite escura da alma sem a transformação. Depois que compreendemos o porquê estamos feridos, a experiência começa a assumir um novo significado. Nos colocamos em algumas situações na vida exatamente para curar de feridas e cicatrizes. Ao reconhecermos a sinalização do caminho dessa noite escura, podemos dizer: ah, conheço esse padrão. Sim, sem dúvida, trata-se da noite escura da alma. Tudo certo. Bom, e agora, o que eu tenho que aprender? Por isso que a experiência de vida nos torna cada vez mais fortes. É só através das experiências que adquirimos forças e coragem para prosseguir. Só quando temos essas experiências, sem compreender o que elas significam, ou porque estamos passando por elas, é que ficamos bloqueados por anos. Então, porque muitos de nós têm bloqueio com dinheiro, trabalha, faz muito dinheiro, mas nunca tem dinheiro. Porque existem bloqueios. Bloqueios que não são reconhecidos. Que você passa por diversas noites escuras da alma em relação a dinheiro e você não consegue compreender o significado. Ou seja, você continua bloqueando. E a vida inteira tem pessoas que morrem assim, presos em padrão que literalmente pode roubar o que mais prezamos, tal como a nossa própria vida. Algumas pessoas morrem, acabam sendo suicidas inconscientes, simplesmente porque não conseguiram compreender o verdadeiro significado, o que precisavam aprender com essas noites escuras, que não são só uma, não, são várias, tá? Então, antes da gente passar por essa noite escura, entender o porquê que isso acontece na vida de todo ser humano, é exatamente para que a gente entenda os nossos bloqueios e queiramos desbloqueá-los. Existem pessoas que têm bloqueios com relacionamento. Bloqueios com relacionamento. Ah, famoso dedo podre. Ah, eu só me envolvo com gente que não presta. Existe um bloqueio, uma cura a ser feita. E muitas vezes ligado à aceitação. Muitas vezes ligado à paternidade, que a pessoa pode ter tido, pode não ter tido, ou simplesmente ter sofrido alguns abusos na infância, ou ter visto o pai fazer algum tipo de abuso em relação à mãe. Algumas coisas estão escondidas, estão no nosso inconsciente. E enquanto nós não trabalharmos, não dissolvermos esse bloqueio, nós entramos em repetições. E aí entra nas noites escuras da alma,
na área de relacionamento. Então, a pessoa não dá certo com ninguém. Ela tem aqueles relacionamentos em que ela sempre se machuca ou ela acaba machucando o outro. Ou ela sofre por estar sozinha, porque não consegue se conectar. Entendam que toda noite escura da alma é a tua oportunidade de ser lançado à melhor fase da sua vida. Portanto, eu vim nessa noite te dizer, se você estiver neste momento passando pela noite escura da alma, em qualquer área da sua vida, área financeira, área amorosa, área de profissão, de propósito de vida. Paula, já tenho, sei lá, 50, 60, 70, 80 anos, eu não sei o que eu estou fazendo neste planeta, eu estou em crise existencial, estou em crise de saúde. É a tua oportunidade. E pensa assim, ó, oportunidade única. Existe uma aceleração sendo feita no planeta. Não dá mais tempo de pegar e varrer para debaixo do tapete. Você precisa se conhecer. O Cápsulas do Despertar, todas as terças-feiras, nos desafiam a nos conhecer, gente. Os alunos que já estão aqui comigo desde o começo, eles veem isso. E eles podem até, depois que a gente abrir o microfone, comentar com vocês. Tem aula que eu preparo aqui, eu nem me toco do que eu tô fazendo, assim, sabe? Eu vou fazendo uma coisa de louco. Depois que eu chego aqui, que eu começo a dar aula, eu falo assim, gente, essa aula, não acredito que fui eu que fiz, porque essa aula é o que eu estou precisando. É claro que todas eu preciso, mas tem algumas em especiais que caem umas fichas para mim que enquanto eu tô aqui preparando a aula, eu não consigo enxergar. Por quê? Porque dentro do Cápsulas nós trabalhamos a neurolinguística, que é o próximo tema que a gente vai entrar agora. E a neurolinguística é a linguagem de programação do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é, na verdade, o computador é igual ao nosso cérebro. O computador, ele foi baseado na mente humana. Os algoritmos, aquela telinha preta cheia de letrinhas e códigos, é igual o nosso cérebro, é igual o nosso sistema, o nosso corpo. E trabalha através de uma linguagem que, se nós não aprendermos como ela funciona, nós iremos perecer na Terra. Nós iremos ficar na mão de quem tem esse domínio, de quem estuda sobre isso. Então, é claro que vai chamar mais atenção do ser humano ver site de fofoca, fofoca dos famosos, ficar olhando o feed de Instagram, Facebook, vendo o que vai acontecer, o fim dos tempos e barará. Isso é mais interessante para a maioria das pessoas, por quê? Porque, de novo, eu vou dizer, existe uma programação magnética na Terra para fazer com que você não desperte, com que você não prospere, para que você continue escravo do sistema. A escolha da libertação é só sua. Tem gente que passa a primeira noite escura da alma e já desiste. Na primeira. E não vai ser só uma, vão ser várias. Então, você tomando consciência disso nessa noite de hoje, quando você perceber que está numa noite escura, você já vai falar: o que eu preciso aprender? Porque é uma patente a mais que eu vou conquistar na minha vida. Essa patente é de quê? De relacionamento, de cura, de prosperidade. Eu vou para um outro nível. Eu preciso aprender a lição daquela noite escura, senão eu vou passar por ela de novo, de novo e de novo até eu aprender. O livro Matriz Divina estará disponível no grupo de WhatsApp que está no chat, tá bom? Então vamos entender agora essa nossa, tá aqui, linguística quântica. O que é isso, gente? Olha que incrível. Eu estudei isso, gente, em 2006. Dentro da PNL, da Programação Neurolinguística, é falado de física quântica. Tá? Tá tudo aqui nas apostilas minhas de estudos que eu iniciei lá em 2006, sobre a neurociência. É a linguagem direcionada, intencional. Gente, vai anotando que tem muita coisa que eu tô falando que não tá no material, tá? Então anota esses insights. É a linguagem intencional, que você fala intencionalmente. E ela afeta as representações internas, e são essas representações internas que provocam mudanças neurológicas. Para existir uma mudança na tua realidade, precisa existir uma mudança neurológica. Precisa existir uma mudança de mentalidade, de mindset, que a gente chama. Novos circuitos neurais precisam ser modificados para que você tenha um novo comportamento. Então, o processo de noite escura da alma, ele te promove a um estado de oportunidade. Oportunidade de aprender a fazer dar certo.
Muitas vezes você está trabalhando, que nem um condenado, que nem uma condenada, mas está trabalhando errado. Porque aquele que trabalha certo não precisa trabalhar tanto. Olha a mudança neurológica acontecendo. Sério? Não foi implantado para nós que quanto mais a gente trabalha, é quando a gente vai ter resultado, que tem que trabalhar duro e trabalhar muito? Não foi ensinado isso desde a escola? Pois é. Mas isso é para escravo e não para herdeiro. Você é herdeiro. E só acessa herança quem é o quê? Filho. E Jesus nos disse que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, da fonte criadora. Portanto, você não é escravo. Você é filho e só acessa herança dos filhos. Para existir uma mudança na tua vida hoje, você vai precisar mudar primeiro neurologicamente a tua forma de pensar. Porque o primeiro gatilho, ele é mental. Primeiro vem na mente. A tua mente gera o quê? Uma emoção. Ela dispara uma informação pro teu coração, que é magnético. 5.000 vezes mais magnético do que teu cérebro. E vai acontecer o quê? Você vai ter uma atitude diante disso. E essa atitude vai levar à materialização do que você quer. E muitas vezes não é o que você quer, sabe por quê? Porque quando foi pro sentimento, já se desconectou. Já não foi a mesma coisa. Você pensou uma coisa e sentiu outra. Percebam a importância de você saber o comando certo para gerar uma rede neural nova. Perceba, o nosso cérebro, ele é preguiçoso, ele trabalha para a economia de energia. Portanto, tudo que é novo, ele se desinteressa em fazer. Ai, não, isso é muito chato. Ai, não, tem que ler o livro. Ai, não, tem que não sei o quê. Ai, que chato. Ai, que preguiça. Ai, que sono. Comecei a ler, vou dormir. Por quê? Porque ele trabalha para a economia de energia. E quando você começa a gerar uma nova, porque um neurônio conecta com o outro, isso gera uma sinapse, um caminho. Vários neurônios se conectando naquele mesmo local é uma rede neural. Isso já começa a gerar um novo comportamento. É a partir daí que as coisas começam a mudar. Mas até gerar isso daí, tu vai ter que ficar repetindo esse novo estilo de pensar, de sentir e de atitude, de fazer. Tá? Tá vendo como eu falei muito mais coisa do que tá escrito aqui? Então, anotem, tá? Vamos lá. Aqui. A linguagem tradicional, ela é tridimensional. Lá na apostila ele fala bidimensional. Aqui eu vou falar a linguagem quântica com vocês, que é 3D. Essa é a linguagem tradicional. Ela não tem profundidade. Ela não tem o quê? Intencionalidade. Certo? Fala. Quer dizer nada. A linguística quântica, ela é multidimensional. Por quê? Porque ela afeta as realidades. Não só a realidade física, aqui agora, mas ela vai afetar as realidades nas linhas de tempo. E nós somos seres multidimensionais. Se você não sabia, eu tô te falando. O que se fala não expressa a totalidade do pensamento ou da experiência. Para buscar esse entendimento, é necessário explorar outras dimensões da comunicação e da linguagem. Agora eu vou entrar num campo aqui com vocês da neurociência que vai dar uma bugada no cérebro de geral e um monte de gente vai sair da sala. Por quê? Porque é uma coisa que não se aprende na escola. Quando você entra num curso ou numa live, ou você entra numa palestra e a pessoa começa a falar coisas que você já conhece, é similar para o teu cérebro, isso até te interessa. Mas a partir do momento que ele começa a gerar em você uma coisa tipo, entendi nada. Qual é a tendência da mente tridimensional? Ai, não. Vou no banheiro, vou mexer no celular, vou pensar em outra coisa, eu vou sair. Se tu tá numa live, tu vai assistir outra coisa. Vai não sei o quê. Por quê? Modo economia de energia. Porque nesse momento que você começa a sentir que tá ficando difícil, é quando você começa a fazer novas sinapses. E dá o quê? Dor de cabeça. Se eu ficar muitas horas falando sobre isso aqui, vocês vão sentir dor de cabeça. Eu tô falando porque, para eu ter propriedade para falar desse assunto, as formações que eu fiz, para vocês terem uma noção, cada módulo era de quinta a domingo, das 8 da manhã às 10 horas da noite. Eu saía de lá podre, que a minha cabeça parecia que ia explodir. Porque a gente aprende, faz técnica, aprende e pratica o tempo todo. O tempo todo. Então, presta atenção. Se for importante para você, se você realmente quer ir para um outro nível da sua vida, se você acha que você é capaz de viver algo extraordinário aqui na Terra,
O que é extraordinário? É o que sai do ordinário, daquilo que você já sabe que vai acontecer. Você já sabe que o mês que vem você vai pagar a conta de luz, água, aluguel, blá, 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 escola, não sei o quê, blá, blá, blá. Isso daí você já sabe. Agora, quando você começa a viver uma vida extraordinária, coisas que você ainda nem imaginou começam a acontecer. E muito mais, e muito mais. E rápido, e rápido. Você vai ficar assim, ó, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Por quê? Porque você expandiu. Porque você acessou um novo nível de consciência. Não é ensinado na escola, nem na faculdade. Eu não aprendi isso na faculdade de psicologia. Então, entendam, esse tipo de conteúdo, principalmente gratuito, é para um número seleto de pessoas. É só para quem realmente quer um novo nível, um novo patamar de vida aqui na Terra. A maioria não está nem aí. Prefere distração do que empoderamento, do que ter o controle da própria vida. Por quê? Porque isso é muita responsabilidade, gente. Entendeu? Dar certo na vida é muita responsabilidade. Então vamos lá mergulhar mais profundo agora. Agora a gente vai um pouco mais profundo para dentro, de fato, de nós mesmos. Então vamos lá? Aqui, ó. Esse esqueminha aqui vai ajudar muito. Alteração da realidade. Quando isso começa? Construímos nossas representações internas a partir do que observamos, a linguagem lá da física quântica. Uma realidade só é possível existir se alguém a observa, senão ela não existe. Pegou? A observação vem do quê, gente? Da mente. Observações são medições. E essas medições transformam o abstrato em concreto, em matéria. Percebam a ligação da neurociência com a física quântica. Então, como entender isso, Paula? Eu vou aplicar uma técnica aqui com vocês, muito especial, que eu nunca apliquei em nenhum outro curso. Eu estou fazendo isso, uma aula aberta. Presta atenção. Você precisa destravar a tua mente hoje, em alguma área da tua vida. Quem precisa destravar a sua mente em alguma área da vida, escreve para mim no chat e levanta a mãozinha e coloca assim: eu quero. Eu quero. Levanta a mãozinha, eu quero. Quem tá no YouTube, escreve: eu quero. Eu vou destravar a minha vida hoje. Seja intencional a partir de agora. E essa técnica que a gente vai fazer, você pode fazer quantas vezes você quiser. Não precisa ser só aqui comigo. Você pode fazer sempre que você quiser. E, inclusive, os nossos terapeutas multidimensionais que estão aqui podem aplicá-la com seus interagentes. Tá? Eu vou pôr essa aula lá no curso do terapeuta multidimensional também, que é muito importante essa técnica. Você vai escolher uma área da sua vida hoje que você queira dar um novo significado, que você queira desbloquear. Tá bom? Toda vez que eu falar de tempo, eu vou usar quando, espaço, onde, matéria, o que e energia, como e por quê. Entendam como é mudada uma história. Como que uma história ela pode ser modificada. Como que um trauma pode ser apagado. Você vai esquecer das coisas? Claro que não. Existe um registro dentro do cérebro. Mas o que você pode fazer? Dar um novo significado. Você está no fundo do poço, em alguma área da tua vida hoje, você pode, nesse exato momento, descobrir o porquê que você está lá e o que você precisa aprender. No tempo, no espaço, na matéria e na energia. Porque é isso que se trata essa vida encarnada. A nossa vida na Terra, ela é misturada, ela é entrelaçada no campo do universo. Nós não estamos separados do mundo espiritual. Entendam isso. A Terra, aqui, a fisicalidade tridimensional, ela é um céu também. Nós estamos na espiritualidade, misturados, entrelaçados. Só que a nossa capacidade não nos permite ver as múltiplas dimensões que estão aqui ao mesmo tempo. Porque essa experiência terrena não nos permite isso. A capacidade mental que temos e emocional não comportaria nós termos acesso a outras dimensões, por exemplo, a dimensão dos desencarnados.
Não é possível para nós. Não temos mentalidade nem emoções que estruturem o cumprimento da nossa missão se a gente estivesse enxergando tudo isso agora. Porém, alguns de nós conseguem. Eu conheço pessoas que são clarividentes, elas não podem nem dirigir um carro, porque elas confundem desencarnado com encarnado. Mas são pouquíssimas pessoas. Agora imagina, se todo mundo enxergasse tudo, como é que tu ia saber se tu tá atropelando um ser, se tu tá... Como é que tu vai saber se tu tá falando com uma pessoa que tá desencarnada, com uma pessoa que tá... Porque alguns é muito igual a gente. Então percebam, estamos num entrelaçamento quântico. E o significado que nós damos às experiências que vivemos não é a verdadeira realidade. É a realidade interpretada pela nossa mente com a capacidade que ela tinha naquele exato momento. Portanto, você está em alguma noite escura da alma hoje? Ok. Vamos dar um significado de aprendizado para ela, para você nunca mais passar por uma noite escura dessa. Você pode passar por outras. E você vai saber como sair. Porque você já sabe nesta aula que a noite escura da alma foi feita para um levante, para um levantar de patente, para que você se torne um governador desta parte da tua história. No tempo, no espaço, na matéria e na energia. Certo? Dúvidas até aqui? O nome dessa técnica é terapia do torpedo. Quem deu esse nome? Foi o Richard Bandler, que é um dos fundadores da programação neurolinguística. O nome dela, dessa técnica, né, dada pela própria formação que eu fiz, é escalada no tempo, mas originária, o nome dela é terapia do torpedo. Vocês vão entender por que torpedo, porque ela vai te catapultar para um outro nível de consciência. Então, neste exato momento, eu vou pedir para que você se concentre no agora, no que a gente vai fazer, porque senão não tem efeito nenhum. Se você estiver em momentos de distração, com outras coisas, olhando para o celular, com alguma outra coisa que está distraindo, faz depois, tá? Porque não vai funcionar. Você precisa ter total concentração nisso que a gente vai fazer agora, tá bom? Então, vocês, terapeutas multidimensionais, também. Quando for fazer isso com o interagente de vocês, interagente é paciente. Mas a mestra Val nos ensinou que interagente porque ele interage com a gente. Eu amei esse termo. Quando você for fazer essa sessão com ele, o seu interagente, você precisa falar antes que você vai fazer para ele estar num local que ninguém atrapalhe. De preferência, já vou dizer, com fone de ouvido. Porque nada lá fora pode interferir, senão não vai rolar. E se não rolar na primeira, é porque existe bloqueios para cortar esse catapultamento aí, esse torpedo, porque você precisa sair daí. Entenda que embaixo do poço, lá no fundo, existe uma mola. Você vai pisar nessa mola hoje e você vai saltar. Estão prontos para isso, gente? Quem realmente está pronto para um novo estado de consciência, para um novo nível do despertar, coloca aí nos comentários. Eu estou pronto para o próximo nível. Eu estou pronta para o próximo nível. Escreve no chat do YouTube, escreve aí no chat do Zoom também. Então, eu vou iniciar. Quem tiver fone, põe fone. Quem tiver água, põe água ou vai lá buscar. Se coloquem aí numa posição tranquila. Respira. Fecha os teus olhos. Respira profundamente. Eu vou pedir para que você respire contando até 7, segure contando até 7 e expire contando até 7 por 3 vezes. Ver se eu consigo pôr uma música. Vai respirando, respirando. Inspira contando até 7. Segura contando até 7, 3 vezes. Vamos sem música, então. Respirando. Vocês vão respirar por uma narina. Prende, solta pela outra.
Inspira, prende, solta. Vai fazendo 3 vezes de cada lado também. Inspira, tampa e solta. 3 vezes de cada lado. Agora você vai inspirar normalmente e vai fechar teus olhos. Feche teus olhos. Nesse momento, eu vou pedir para que você se volte para dentro de você. Volte-se para dentro de si e tente em vão não ter o mesmo problema. Tente em vão não ter o mesmo problema. Era um problema terrível, não é? Você quer fazer mudanças, não quer? Na sua vida? Vai respondendo dentro de você. Como seria quando você tiver feito estas mudanças agora? Vai visualizando. Como seria quando você tiver feito estas mudanças agora? Como seria? O que acontecerá quando você tiver feito essas mudanças agora, no futuro, ao olhar para trás e verificar, enquanto tinha aquele problema, como você pensa nele agora? Se você pudesse fazer estas mudanças sozinho, sozinha, para eliminar o antigo comportamento que você tinha, o problema que você tinha, já tendo efetuado esta mudança, vendo-se como você está agora. Você gosta do que você vê? Se você pudesse fazer essa mudança toda nessa sua história, eliminando todos esses problemas, esses comportamentos, esses pensamentos, essas emoções que você tinha, já tendo efetuado todas as mudanças e você se vendo no agora. Você gosta do que você vê. Procure ver, ouvir e sentir. Respira. Eu vou repetir o mesmo padrão novamente. As mesmas perguntas, para ver se tem alguma diferença. Você poderia voltar-se agora para dentro de você.
volte-se para dentro de si e tente, em vão, ter o mesmo problema. Presta atenção. Tente, em vão, ter o mesmo problema. Era um problema terrível, não era? Você quer fazer mudanças, não quer? Como seria quando você tiver feito estas mudanças no agora? Como seria? Como seria a tua vida? Como seria você? Visualize você se comportando agora. O que acontecerá quando você tiver feito essas mudanças agora, no futuro, ao olhar para trás e verificar como era quando tinha aquele problema? Imagina você lá no futuro, olhando para trás, enquanto tinha aquele problema. Como você pensa nele agora? Sentada aí onde você está. Como você pensa nele agora? Você está aí no futuro, agora. Como você vê esse problema? Essa noite escura, esse deserto. Se você pudesse fazer esta mudança sozinho, sozinha, para eliminar o antigo comportamento que você tinha, o problema que você tinha, já tendo efetuado esta mudança, vendo-se como você está agora, aí no futuro, você gosta do que você vê? O que você vê? E vai voltando em 3, 2, 1. Pode voltar.